empreendedorismo sempre fez parte da minha família. Venho de uma família de mulheres empreendedoras. Por exemplo, esse mercado ele é da minha tia, é referência hoje em dia no bairro. Mas começou pequenininho e foi crescendo conforme os anos e eu fui acompanhando isso. Minha mãe também, que tem uma loja de roupa hoje em dia na garagem de casa. Minha avó também. Lembro eu pequenininha, sentada lá, vendo ela atendendo as clientes. Também tinha uma loja de roupa na garagem de casa. E hoje eu, com todo esse exemplo das mulheres da minha família, tenho também um empreendimento na garagem de casa. Bom, eu me chamo Daniele, eu sou mãe solo, tenho uma menina de 9 anos e sou empreendedora. Hoje em dia eu trabalho com embelezamento de unhas. Eu comecei ano passado, vai fazer um ano, né, no mês de novembro, por conta que eu fiquei desempregada e tenho uma filha para criar, então bateu aquele desespero, né? A gente pensando em algo que eu queria fazer, algo que eu gostasse e também que me desse uma liberdade de tempo, para eu passar mais tempo com a minha filha e tempo de qualidade, coisa que hoje em dia trabalhando fora a gente não tem. E eu sempre gostei de fazer unhas, mas eu sempre fiz as minhas unhas e nunca tinha feito unha de ninguém, então decidi fazer o curso e me apaixonei por essa área, pelas cutículas, esmaltação, a parte do gel me encantou muito. O fato de cuidar de outras pessoas, de dar autoestima para elas. Então foi aí que começou tudo. E aqui, eu vejo, a mulherada ela tem bastante vaidade, elas gostam de estar sempre arrumadas. Eu tento deixar elas o mais à vontade possível, não só um lugar só para vir fazer unha, mas para conversar, desabafar, ouvir conselhos até. Então a gente tem uma troca muito bacana. As mulheres, mesmo na periferia, elas têm uma vaidade muito grande, então elas se cuidam muito. Então estão sempre no salão, você vê unha, cabelo, cílios. Hoje em dia elas se valorizam mais, né? Elas têm mais essa parte do cuidado. Eu pensei diferente, a maioria é esmalteria ou só nail design, e eu queria algo que fosse mais acolhedor. E ela não se sentisse naquele espaço mais restrito. Então é um espaço de cuidado e de relaxar mesmo. Não é só tirar cutícula, nem passar um esmalte. É uma experiência diferente que eu tento proporcionar para elas. E são desafios, né? Cada dia vem uma técnica nova. A gente vai tentando se adaptar a isso, mas mantendo minha personalidade. Toda referência que eu via das meninas da área da manicure, a área da beleza, é sempre o rosa. Eu falei, gente, mas eu não quero algo igual. Eu falei, tem que ser diferente. E eu pensei no verde, que eu acho que é aconchegante e é relaxante, eu não sei, dá aquela sensação de aconchego, de casa, né? Não aquela coisa muito chamativa, mas mais acolhedora, que te chama para um abraço, parece. Hoje em dia os homens são mais vaidosos, mas ainda tem uma cartela mais restrita de homens, né? Mas sempre vem, também tem bastante mulher que traz seu esposo, vem, aí a mulher faz a unha e faz amor também a unha, e eles fazem também e gostam também da experiência, então é bacana. Eu tenho uma grade horária bem flexível, então eu me preparo para fazer os atendimentos durante a manhã, faço a pausa para almoçar com a minha filha, que é algo que eu queria muito e hoje em dia eu consigo, eu levo ela na escola, eu busco na escola. Eu tenho tempo para as atividades que ela tem a fazer, de lazer. Então, eu tenho essa flexibilidade e isso ganhou meu coração, de estar mais tempo com a minha filha e empreendendo ao mesmo tempo. E a inspiração que ela vem convivendo, acho que comigo, com a minha mãe, ela teve essa inspiração. Ela tem vontade de empreender, ela já fez até pulseirinhas de miçanga para expor em feiras, para poder vender também. Pediu para criar a logo marca dela, o nome da marca, até Instagram para poder divulgar. E acho que vem gerando isso, vem de gerações, né? Acho que está no sangue das mulheres empreender mesmo. Segredo mesmo, acho que é a determinação e fé, gente, porque veio sendo construído algo que eu não esperava, que eu não sonhava. Então foi algo que Deus literalmente plantou no meu coração e Ele proveu de todas as maneiras. E é desafiador, gente, todo dia. Que imagina, você tá ali concentradinha, aí vem a criança, mãe, eu esqueci de fazer o trabalho, mãe, tem que imprimir isso. E ainda bem que as minhas clientes me dão essa liberdade. Para um pouquinho, vai lá atender ela, vai lá ajudar sua filha. Então, cara,
É algo que eu nunca imaginei, mas sou muito grata por isso. Porque além da estética, o cuidado ele atravessa a alma, né? A gente tem que se sentir acolhido. Então eu consigo enxergar isso nas clientes, né? Cada uma tem um seu jeito, uma personalidade, e você conseguir enxergar isso, você vai além da estética, você abraça a pessoa de corpo e alma, né? Bom, eu sou a Stephanie, eu tenho 29 aninhos, sou residente aqui do Jardim La Pena, que é um lugar onde se concentra bastante nordestinos. Sou mais uma paraibana que veio para cá criança com os pais, para crescer aqui, e estamos aqui até hoje. Já trabalhei com várias coisas, eu venho dessa raiz empreendedora, e conforme eu fui crescendo, fui entendendo para que caminho eu ia seguir. E no meio de um quadro de depressão que eu tive acesso a um curso de tranças e foi o que me salvou e me deu uma profissão, né? E aí já estou nessa caminhada há 9 anos, empreendendo na área da beleza. Eu só trabalho com tranças afro e recentemente virei cabeleireira também, de cabelos naturais. Ainda não tenho o meu próprio salão. Estou estudando para que isso aconteça. A trança sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, assim, eu tenho lembranças da minha tia arrumando meu cabelo. Às vezes eu ia para a escola dominical da igreja e aí as vizinhas trançavam meu cabelo. Eu também sempre tive facilidade de mexer com o cabelo de outras pessoas, então eu pintava o cabelo da minha mãe, eu que fazia a sobrancelha da minha mãe. Já tinha essa facilidade, né, de manusear a beleza de outras pessoas. Mas nunca pensei assim, quando eu crescer eu quero ser cabeleireira, eu quero ser transista. Não, caiu no meu colo, digamos assim. Era uma habilidade que eu tinha, mas que eu não via como profissão. E aí aos poucos eu fui entendendo que era uma habilidade que podia ser profissionalizada e ser uma profissão com que me sustentasse, né? As tranças que me sustentam há 9 anos, né? Eu moro sozinha, sou independente financeiramente, que é esse negócio que me deixou independente. Algumas vezes, no curso que eu fazia, como era na cidade de Tiradentes, só eu ia. Aí, quando só eu ia, o professor deixava trazer a boneca para casa, que me ajudava a treinar também. E aí eu fui perdendo medo no sentido de entender que eu trançava bem. E aí eu comecei a cobrar R$20. Cobrava R$20 para fazer qualquer modelo, fazer a colã mesmo, que não é apropriado para cabelo, né? Não é um material feito para cabelo. E aí fui me aprofundando mais, a internet também ajudou muito. Naquela época eu consumia bastante coisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele é bem avançado no mercado de beleza afro. Então eu fui tendo acesso a tendências, por exemplo, antes de chegar no Brasil, eu já estava vendo que aquilo ali era uma tendência, tanto de material, de penteado. Aí foi indo aos poucos, aí os próprios clientes falavam, tipo, dá para você cobrar mais caro. E aí eles mesmos me traziam penteados que eu ia precisar estudar para fazer, que eu ia precisar pesquisar fornecedor de cabelo, por exemplo, para saber, aprender a manusear os materiais. No começo eu tinha muita dificuldade de trançar com o material. E aí fiz meu corre, né? Tipo, se era eu que eu queria me profissionalizar, me aprofundar, levantei o bubuzinho da cadeira e fui atrás, fiz vários cursos, vi muito vídeo, fui me aprofundando e aí estamos aí há 9 anos. Eu praticamente faço todos os modelos de trança que tem. A oportunidade de você trabalhar a sua autoestima de outras formas, tipo, costumam muito dizer que trança é luxo, por exemplo, cabelo é luxo. Não é luxo quando você se preocupa em fazer um cabelo para passar numa entrevista, por exemplo. Se você tem esse receio de ir num casamento. Eu tenho clientes que deixam até de ir para a igreja se ela não tiver com o cabelo dela arrumado. E aqui entra um recorte de mulheres negras de pele escura, de mulheres que têm cabelo bem crespos. As clientes, elas vêm com uma demanda bem grande de buraco, de vazio, digamos assim. E elas querem que isso seja preenchida dentro do salão, né? Eu já escutei várias vezes, por exemplo, que elas descansam quando elas estão dentro do salão, não quando elas estão em casa. Acho que é uma troca de amigas mesmo, de amizade, assim. Que às vezes até eu não tenho fora e acabo tendo dentro do salão com as clientes. A gente vira uma família, né? São 9 anos.
Tem clientes que eu atendo há 9 anos, então a gente vira uma família. O meu trabalho acompanha todos os processos de vida delas. Casamento, gestação, divórcio, falecimento de parentes, gente que perdeu a família toda na pandemia. Você não é bonito, né? Você estar bonito. Então tem dias que a gente tá feio, tem dias que a gente tá bonito. E isso seria uma estética externa, né? Estética interna que eu tô falando é disso, é de você não estar num dia legal e você conseguir fazer suas coisas, suas demandas, e às vezes você só consegue fazer suas demandas quando o seu cabelo ele tá do jeito que você quer, quando ele tá ali no grau, entendeu? Porque, como eu disse, a gente é muito invisibilizado, assim, esquecidos, né, pelo mercado da beleza, desde os imóveis, que não tem um imóvel certo, pensado para profissionais que vão ficar ali 12 horas no dia, até fornecedores, por exemplo. A gente tem poucos fornecedores de cabelo, a gente depende de fornecedores que vêm da China, a gente não tem opção, né? Meio que o material ele é um monopólio e a gente acaba sendo refém desse mercado que muitas vezes nem enxergam a gente, né? Não tem produtos específicos para trança, por exemplo. A gente usa produtos de cabelo, muitas vezes de barbeiro, para fazer trança, né? É muito recente isso no mercado das empresas começarem a olhar para transista e para pessoas que usam trança e fazerem materiais próprios para isso. Então eu acho que o futuro da Gueto é esse caminho, assim, de continuar essa luta de legalizar mesmo a profissão, entender que é para além a trança, ela vai para além da estética em si, né, do só estar bonita. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. É que eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Eu também o vejo na brisa, que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço, sabe aquele espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu. Eu queria falar de amor, sério, falar mais vezes, falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era a semente da fruta que eu chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha, falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá pra mim falar de amor, não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito, é o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour, é lindo lá na passarela, mas eu não vejo tudo ele na favela, na comunidade que bota a mão, costura, faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo o gesticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com os seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá, com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, com a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais. Como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que fala de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda trate por mendiga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra, enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência das energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Eu sou a Tata Alves, a minha empresa é a Bença Mãe, e para mim foi importante iniciar com a poesia, porque esse é um lugar que ainda hoje eu milito quanto mulher negra, né? Então,
eu sempre trago essa relação de que, infelizmente, né, por todo o histórico que a gente tem do nosso país, da questão da exploração sexual mesmo, né, que aconteceram com mulheres indígenas e negras, de não associarem esse meu corpo a um corpo vendível, né, ou um corpo público, desse toque, desse acesso, né, de pegarem seu cabelo, de pegarem no seu corpo. Então, a minha militância dentro da Bença Mãe foi trazer a palavra, a poesia, quanto protagonista. Então, começar com a poesia, para mim, me traz esse norte, né? Por que a Bença Mãe começou? Bença Mãe começou através de querer homenagear uma mulher que veio antes, né? Também empreendedora, tem a sua empresa de gastronomia, que é a Ana Rita, Dias da Encarnação, que me ajudou de várias, até hoje assim, ajuda a fazer os movimentos que eu ouso fazer por amor à arte e cultura, como sarau, produções, etc. E ela confessou para mim que tinha medo, então eu me vi naquele medo dela, né, que é um medo legítimo, onde mulheres negras são apagadas, né, historicamente a nossa população tem esse déficit, né, de uma branquitude, inclusive, que queima os nossos registros para que não nos coloquem como protagonistas desses materiais. E aquilo me impactou, porque daqui a alguns anos eu sou ela, né? Eu sou essa mulher negra, periférica, também candomblessista. Então eu fiquei com medo, a partir do medo dela, e fiz uma poesia para homenageá-la. Então, olha, não é muito, né? Eu não sou uma mulher de uma repercussão alta, mas pelo menos esse registro dentro do nosso território, para as pessoas que a gente acredita, tá aqui, ó. Então a senhora não vai morrer no esquecimento. E aí foi a poesia. Essa poesia entrou no meu segundo livro, que é o Troca. E depois disso ela permeou muitas outras coisas, assim, né? Então a Bença Mãe, ela se tornou um programa, né, no YouTube, que tem lá uma troca de entrevistas com amigos que são da música, compositores, também inspiradas esse programa, né, também inspirado no programa Encontro de Compositores do Gurna, né, com a Paula da Paz, que faziam esse lance de perguntar para os compositores o porquê daquelas composições, que no Brasil a gente tem esse histórico de não pensar os créditos, né, e tal. E aí a gente trouxe, a partir de uma indicação do Onan, que me via nesse lugar da oratória, né, falante, de eu fazer um programa. Eu falei, poxa, acho que faz sentido. Mas eu queria também entender o porquê das composições dos meus amigos músicos, das minhas amigas escritoras e tal. Então, se apresentar quanto escritora nessa sociedade que é racista, né, pela sua estrutura, é sempre se colocar no lugar de provar que você é. Né? Então, você é escritora? Você trabalha do quê? Eu sou escritora. Aí já, escritora? Eu falei, mas você tem livro? Tenho. E aí, se tenho, ele não é validado, porque a sociedade quer que você prove. Então, imprimir os livros também foi um outro desafio, porque não é barato, né? Eu fui fazer agora a última cotação. Para mim imprimir o meu primeiro livro, 500 cópias dele, saiu o preço de um carro popular, né? Cerca de 10, 11 mil reais, numa das gráficas que eu já faço há anos, né? Tem um valor até mais especial para nós. Então é muito difícil se manter nesse lugar de empreendedora quanto uma mulher periférica, porque tem todos esses segredos, né? Todos esses desafios. Mas um dos principais era eu poder continuar usando as roupas que eu gosto, né, curtas, com fendas, com decotes, trazendo a minha literatura e sendo respeitada por esse lugar, né, esse corpo que está aqui se trajando dessa maneira, porque se sente confortável dessa maneira, não é um corpo público. Eu não quero que você compre o meu livro para eu ter que dar um autógrafo, e nesse autógrafo você dá em cima de mim, né, como já aconteceram várias vezes. E aí isso faz com que você vá criando armaduras, né, para como estar na sociedade, para como se relacionar com essa sociedade. Então, eu acho que a minha maternidade me traz bem como lidar com os imprevistos, né, por ser uma maternidade gemelar, mas me reconhecer quanto escritora na periferia, eu acho que ainda não é tão natural. Né, esse nosso imaginário de intelectuais está sempre relacionado a homens brancos, né, de óculos, de barba, e esse é um lugar que a gente está tentando desconstruir. Então, a Grife Bença Mãe, ela veio porque eu não tinha mais o valor para imprimir os livros,
E aí eu fiquei pensando como reimprimir, né? Então, todas as minhas impressões foram feitas de forma autônoma, independente, através de trabalhos de publicidade que eu fiz. Então, não tendo gestão financeira, né? Não tendo esse lugar introduzido na minha vida como gerar esse dinheiro e na vida da maioria das pessoas periféricas, eu não sabia como investir. Quando eu investi no livro, né, em meados de 2014, 2015, eu fui entendendo o quanto de universo que a literatura me proporcionava. Então, eu sou péssima de localização, de ir ali. Gente, eu sou muito ruim, assim. E o livro me desbravou esses lugares. Eu tinha que lançar na Zona Leste, eu tinha que lançar na Zona Norte. Tive a oportunidade de lançar na Bienal do Livro em Maceió, né? Então, a minha literatura me levou para lugares e as primeiras viagens, coisas que eu não imaginava. Então, conhecer outros estados, né, do nosso país foi através da minha literatura. A gente, enquanto pessoas periféricas, também tem uma dificuldade de investir nas viagens, entendendo que isso é um valor supérfluo, né, que isso não é um investimento para a nossa sanidade mental, para o nosso descanso. Eu mesma assim me vejo muito resistente a poder viajar com tranquilidade, com tudo pago, né, aluguel e etc. Então a literatura me proporcionou isso, né? Mesmo que breve, mesmo que rápido, mas eu posso falar que eu conheci alguns estados por ela. E aí, quando eu não pude mais imprimir os livros, eu tive uma ideia de fazer ilustrações com as minhas poesias, né? Pegar trechos das poesias, algumas frases e fazer ilustrações em camisetas. Porque o algodão chega a ser mais barato do que o papel. E quando isso destrinchou, né, quando a gente decidiu isso, foi uma decisão coletiva, né, então eu dei um primeiro pitaco, aí vem o meu irmão, Wesley, que hoje é falecido, a minha prima Vanessa, e me deram, vamos pegar algumas poesias e tal, e me ajudaram nessa curadoria. O Thiago Lima fez a ilustração de algumas, a gente lançou algumas dessas coleções, mas a Bença Mãe foi a que mais repercutiu. Então a coleção da Bença Mãe tinha regata, né? Tinha até mais modelos, inclusive, que eu, né, vi no Gás. Depois a gente foi entendendo o que vende, o que é o produto abacaxi, o que é o produto vaca leiteira. E aí a gente foi melhor administrando a empresa. Hoje ela se configura numa empresa familiar, porque tem os meus filhos, né, que me acompanham desde sempre. Obrigados e não. E hoje meu companheiro também, que me ajuda não só com a Bença Mãe, mas também é sócio, né? Então ele investe valores lá, o Sarau da Ponte pra cá, enfim. Então a gente faz de tudo, entendendo que a gente não vai ficar rico com a marca, mas entendendo que pelo menos a qualidade de vida ela precisa nos proporcionar. Que é ter essa flexibilidade de horários, que é poder eu escolher quando que vai ser as minhas folgas, qual que é o meu horário de almoço, enfim. Então essa liberdade, né, de ser autônoma, e eu já faço isso há 11 anos, é algo que é libertador para mim. Eu não consigo mais me pensar em empresas que vão exigir, por exemplo, que eu prenda o cabelo, né, porque vai chamar muita atenção, ou enfim, coisas nesse segmento. Bom, aqui é o Armazém Fantasma. É fantasma porque somos mulheres negras que trabalham com reciclagem de uma maneira invisível. Então aqui é o nosso primeiro andar, onde a gente recebe todos os materiais que a gente coleta e compra de catadores e moradores e manda para o segundo andar para poder fazer a triagem. Bom, meu nome é Ana, eu tenho 32 anos, sou uma mulher negra periférica, sou fundadora do Armazém Fantasma, que é um coletivo de mulheres negras. A gente iniciou em meio à pandemia e o intuito, né, é trabalhar com materiais plásticos onde as pessoas não viam valor, né, não agregava valor por ser um material leve, barato. A gente buscou se especializar nesse tipo de material para a gente poder gerar renda, não só na comunidade, mas também para as famílias que trabalham diretamente e indiretamente com a gente. Em meio à pandemia eu fiquei desempregada, né, que eu trabalhava CLT, e aqui a gente viu a oportunidade de ocupar esse espaço para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, em meio a um trabalho da faculdade, onde eu conheci esse mundo de reciclagem, eu optei por fazer desse lugar a sede do nosso espaço.
Então aqui a gente começou lá embaixo, né, como uma garagem, portão de madeira, e a gente, em 2022, a gente conseguiu passar num projeto de aceleração e construir o segundo andar, que é onde a gente está agora. Aqui é onde a gente faz a parte da triagem do material, então a gente faz toda a qualificação do materiais plásticos aqui nesse andar. Eu costumo falar que eu me cursei, né, engenharia de produção 5 anos. Eu não cheguei a atuar no ramo, então eu sou formada com curso técnicos, né, tipo logística, marketing, mas atualmente eu não trabalho com nada disso e ao mesmo tempo eu trabalho com tudo isso. Então, a princípio foi vários preconceitos, né, porque foi preconceito desde quando eu entrei no curso. Então, minha mãe falava que era faculdade de gente branca, engenharia de produção. Então, eu fui quebrando essas barreiras. Então, quando eu entrei para trabalhar com reciclagem, onde muitos veem lixo, né, teve um preconceito sim da minha família, inclusive como que uma menina formada vai trabalhar com lixo, né? E aí a gente foi se reeducando. Eu nunca imaginei empreender, então foi assim uma oportunidade que surgiu mesmo em meio aos desempregos, né? Eu trabalhava com as concessionárias que fazem a limpeza urbana da cidade de São Paulo, então eu ficava na parte do lado bonito, né? Do caminhão verde passando, caminhão de coleta de orgânico, tudo certinho, então eu ficava nessa parte. E aí, quando eu conheci a reciclagem mesmo, as cooperativas, eu me encantei, não só pelo trabalho, mas por esse apego social mesmo, de querer abraçar. E aí foi quando eu comecei a desenvolver outros trabalhos e nesse meio termo surgiu essa oportunidade de ter o meu negócio. E aí me falaram, pô, você tem maior potencial, toda vez que você chega numa empresa, você é mandado embora depois que consegue colocar a casa em ordem. E aí eu falei, vou tentar. Então eu peguei o meu fundo de garantia, né? E aí resolvi aplicar nisso, comprar material, que no começo foi um caos, né? Tipo, gastei o pouco que eu tinha investido, mas aí depois eu comecei a ter um retorno, comecei a entender, comecei a querer me especializar mais, né, num tipo de material, porque hoje a maioria das cooperativas ou ferros velhos, eles trabalham com vários tipos de material. Atualmente a gente trabalha mais com a frente de materiais plásticos. Então, na verdade, existe ainda muito preconceito, muita vergonha desse trabalho, né? Porque a galera ainda entende, dentro da periferia, que é um trabalho marginalizado, ou seja, tipo, só trabalha com reciclagem quem é literalmente vulnerável, tipo usuário de drogas, morador de rua. Eles não veem como uma renda que dá, tipo, que eles responsável pelos resíduos que eles geram, eles não veem dessa forma. Então, atuar dessa maneira dentro da periferia é um desafio diário, assim, tipo, é questão do empoderamento mesmo, de poder passar para elas que a gente não precisa ter vergonha, que o lixo não é lixo, ele é um resíduo e esse resíduo gera renda, né? E a gente sobrevive dessa renda. Trazer para elas que existem outros espaços, né, de estudo, que existe uma galera que é bem interessada e que a gente não transforma só a nossa realidade do bairro em si, mas também a gente transforma os vários pontos, tipo, global, assim, tipo, questão de meio ambiente, a questão social, a questão econômica. Então, eu tento trazer isso para elas o tempo inteiro. É um cenário ainda muito rotativo, né? Então, a gente já teve até 20 mulheres trabalhando com a gente, mas a gente também chegou a ser 2, 3 mulheres. Então, o que acontece? Tem pessoas que vêm e não dá continuidade por vergonha. Tem pessoas que vêm e conseguem atingir o que esperava e saem para buscar um trabalho CLT, porque ainda assim, hoje, as pessoas visam muito essa questão, né? Então, acha que aqui é só um bico, né? Então, vou fazer um dinheiro e vou sair fora. Tem muito ainda essa questão do CLT, de ter registro na carteira. Então, é muito difícil, mas é gratificante ver a evolução de quando chega no final do mês, a gente consegue fazer um rateio
onde elas tirem mais que um salário mínimo. A gente já conseguiu com que algumas tirassem habilitação, já conseguiu com que algumas saíssem dessa questão de ser dependente do marido, né, e enxergar um outro olhar de que ela também é capaz, que ela também é independente, de trazer cursos para outras, né, de mostrar para elas que elas podem também estudar, que esse lugar ela pode ocupar. Então eu consigo trazer um pouco de tudo, mas ainda assim eu perco elas para o mercado de trabalho, né, que é o tradicional, vamos dizer assim. Empreender não é fácil. E aí, quando a gente está dentro de uma cooperativa, que a gente é registrado como uma cooperativa, todo mundo é dono. Então, para a gente poder fazer o nosso, não depende só de mim, depende de todo mundo. E aí elas ainda assim ficam presas naquilo, mas você é a dona, chegou dia 5, eu preciso receber. Não, chegou dia 5, a gente precisa vender um material juntas, porque se não produziu, não tem venda, para a gente poder fazer esse rateio. Existe uma barreira no mercado, nesse ramo em especial, que é dominado por homens, né? Então, existem muitas mulheres que estão por trás de um homem que representa elas. E no armazém não, no armazém eu sou a cara, né, uma mulher que representa outras mulheres que estão por trás de mim. E a intenção é essa, ter um coletivo de mulheres atuantes que dirijam empilhadeiras, dirigem caminhão, que possa carregar os bags, apesar do esforço físico, né, que a gente tem. A gente busca equipamentos de ponta para que a gente possa fazer esse serviço sem precisar necessariamente de um homem.